Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal Mativirtus e hoje a gente vai falar sobre restrição de domínio de uma função, né? Então existem algumas restrições quando a gente faz o estudo do domínio de uma função. O que vem a ser o domínio da função? Aqueles valores que eu posso substituir dentro do x de uma função, né? Porque é o domínio que eu vou substituir lá no x da função. Este domínio faz com que a função leve a um certo valor do y, que é o valor que encontra-se lá no nosso contradomínio. E existe alguma restrição para o domínio. Então a gente vai comentar através de alguns exercícios. Recomendo aí que você vá assistindo o vídeo e que vá pausando o vídeo e tentando resolver a cada exercício que eu vou fazer aqui, né? Então vamos lá, o primeiro exercício. Determinar o domínio da função y igual a raiz quadrada de 5x menos 10. Qual que é a restrição aqui? Como eu tenho um radical de índice par, o radicando aqui dentro, ele não pode ser negativo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, veja aqui o seguinte, ó. Esse valor aqui dentro, ele pode ser zero? Pode, porque raiz quadrada de zero existe. Mas ele não pode ser menor do que zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor que está aqui no radicando, esse 5x menos 10 aqui, ó, 5x menos 10, e tenho que dizer que esse valor, obrigatoriamente, ele tem que ser maior ou igual a zero. E aí eu vou verificar o seguinte, eu vou resolver essa inequação, isolo o x aqui no primeiro membro, vai ficar 5x maior ou igual, esse menos 10 aqui passo para cá positivo, e o 5 que estava multiplicando o x eu vou passar para lá dividindo, então isola o x no primeiro membro, vai ficar maior ou igual a 10, o 5 que está multiplicando passa para cá dividindo, o x tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 5, 2. Então, qualquer valor para x que seja maior ou igual a 2, existe domínio para a função. Então, a gente escreve aqui o seguinte, ó, que o domínio da função é igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 2. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima questão. Então tá aqui a nossa segunda questão, pessoal. Determine o valor do domínio da função y igual a 7x mais 12 dividido por x mais 4. Pausa o vídeo, tenta resolver. Vamos lá? Aqui, pessoal, qual é a particularidade desta função? Vejam que em cima não tem radical nenhum, né, de índice ímpar, índice par, perdão, não tem radical de índice par, portanto não tem restrição, porém o denominador dessa função é uma fração, né? E toda fração, esse denominador aqui, ele não pode ser zero, ele tem que ser qualquer valor, mas ele não pode dar zero, porque, né, primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero. Então se eu tiver zero aqui, não vai existir, é uma indeterminação matemática, né? Ou uma impossibilidade. Agora aqui é o seguinte, né? Como é que eu vou saber que valor que não pode aparecer ali para que dê zero? Eu pego o x mais 4, eu vou pegar aqui o x mais 4 e vou dizer o seguinte, ó, este valor ele tem que ser diferente de zero. Simples assim. E resolvo a conta. Isolando o x aqui no primeiro membro, o x tem que ser diferente de o mais 4, passa para lá, menos 4. Está resolvida a questão, pessoal.
Então, escrevendo o domínio da função, como é que vai ficar o domínio? O domínio vai ser o conjunto x pertence aos reais, tal que o x seja diferente de menos 4. Tranquilo, pessoal? E aí, normalmente, as bancas também gostam de escrever o seguinte, né? De uma outra forma. Eles escrevem que o domínio ele vai ser igual ao conjunto dos números reais menos o conjunto com o elemento menos 4. Ó. Os reais menos o conjunto com o elemento menos 4. Ou seja, pode ser qualquer número dentro do conjunto dos reais menos o menos 4. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Terceira questão diz o seguinte: qual o domínio da função y igual a 4x ao quadrado menos 2 sobre a raiz quadrada de x menos 6? Pausa o vídeo, tenta resolver. Vamos lá. Qual é a restrição nessa questão aqui? Percebam que eu tenho duas situações, né? Eu tenho o denominador aqui dentro de um radical, em cima não tem nada, né? Então, em cima, como não tem radical, não tem restrição. A restrição está no denominador. E o denominador aqui, ó, a gente já viu que para raiz quadrada ou qualquer raiz de índice par, né? O índice aqui, ó, aqui é 2. Mas se ele for 4, 6, 8 ou 10, não importa. Se ele for par, ele precisa ter um radicando positivo. Então, esse x mais 6 aqui, ó, ele tem que ser positivo. Só que nessa situação, quando ele é escrito no denominador, eu tenho que lembrar o seguinte: ele não pode ser igual a zero. A gente viu que dentro de um radical, a gente pega o radicando, né, x mais 6, eu pegaria aqui x menos 6, perdão, x menos 6, e diria que isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Né? Dentro de um radical é x menos 6 maior ou igual a zero. Só que ele está no denominador. E no denominador ele tem que ser diferente de zero. Então qual é a única alteração que você faz? Você tira esse igual aqui. E você implica que o x menos 6 tem que ser apenas maior que zero. E resolve a inequação. Então isola o x aqui no primeiro membro. Tem que ser maior que esse menos 6 passa para cá positivo e cabe a questão. O x tem que ser maior que o menos 6. Como é que vai ficar o meu domínio da função? O domínio vai ficar então o seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que o x seja maior que 6. Está escrito o domínio da função. Vamos para a próxima? Questão número 4. Calcule o domínio das funções, né? Das funções a seguir. Então, item A. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Tem radical com índice par? Não, não tem radical com índice par. Tem fração com incógnita no denominador? Não, não tem. Ou seja, não tem restrição aqui, ó. Eu posso colocar qualquer valor em x, porque não tem nenhuma das restrições, que é radical com índice par ou fração com incógnita no denominador. Então aqui não tem restrição. Ora, se não tem restrição, qual que vai ser o domínio disso aqui, ó? Domínio vai ser o próprio conjunto dos números reais. Tranquilo? Vamos para o item B da questão. Item B da questão. Y igual a 4x sobre x menos 4. Qual é a restrição nesse domínio? Opa, a restrição é que tem fração. E quando tem fração com incógnita no denominador, a restrição é que não pode ser zero, porque a regra lá, primeiro mandamento,
não dividirás por zero. Então, eu vou pegar o denominador, que é o x menos 4, e vou dizer que isso aqui tem que ser diferente de zero. Sempre que tiver somente a fração com incógnita, você pega o denominador e diz que ele tem que ser diferente de zero. Isolando o x aqui no primeiro membro, eu vou passar esse menos 4 para lá positivo, o x tem que ser diferente de 4. Então, como é que fica o conjunto domínio nessa situação? Vai ficar o seguinte, ó, x pertence aos reais, tal que o x seja diferente de 4. Né? Então, está aqui uma forma de você escrever o teu domínio. Ou, como algumas bancas gostam de colocar na prova de vocês, pode ser qualquer coisa, né? Só não pode ser 4 positivo. Então eles escrevem assim, ó, o domínio é igual ao conjunto dos números reais menos o conjunto contendo o elemento 4. Também é uma forma de escrever o domínio. Beleza? Vamos para a próxima lá, letra C. Então, no item C, a gente tem lá o seguinte, né? Y igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 4, tudo sobre 6x menos 12. Pergunto, tem alguma restrição no numerador aqui em cima? Tem radical de índice par? Não, não tem radical. Ou seja, não tem restrição no numerador. Então, esquece a parte de cima. Olha para a parte de baixo da fração, o nosso denominador ali, 6x menos 12. Qual é a restrição do denominador? O que não pode aparecer no denominador? O número zero. Né? Lembra do mandamento, não dividirás por zero. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Pega o 6x menos 12, e diz que isso aqui tem que ser diferente de zero. E agora vamos resolver essa continha aqui. 6x menos 12 diferente de zero. Isola o 6x aqui no primeiro membro. Vai ter que ser diferente de... Esse menos 12 passa para cá positivo. O 6 que está multiplicando o x vai passar para lá dividindo. Então o x vai ter que ser diferente de 12 por 6. Então o x tem que ser diferente de 12 por 6 dá 2. Então o x tem que ser diferente de 2. Como é que vai ficar meu conjunto domínio? O conjunto domínio vai ficar igual a x pertence aos reais, tal que o x seja diferente de 2. Ó. Tá resolvido aí, ó. Esse é o domínio. Lembrando que quando a restrição é diferente de zero, as bancas gostam de colocar algumas pegadinhas, né? E escrevem o domínio de outra forma também. Pode aparecer para você. O domínio ser igual aos reais, que são todos os números que existem, menos um conjuntinho com o elemento 2 aqui, ó. Reais menos o conjunto com o elemento 2. Tá aí o domínio. Vamos para a próxima lá. Na nossa letra D, y igual a raiz quadrada de 3x menos 9. Apareceu um radical, né? E não tem fração. Um radical, né, que está escrito no numerador sem fração, qual que é a restrição dele? Quando o índice for par, pessoal. Se for índice ímpar, não interessa, pode ser positivo ou negativo. Mas quando o índice é par, não pode ser número negativo. Mas pode ser zero nesse caso aqui? Pode ser zero, porque não tem fração. Então eu tenho que pegar o valor do radicando, o 3x menos 9. Eu pego lá 3x menos 9 e vou dizer que este valor precisa ser maior ou igual a zero. Então veja, radical sem fração tem que ser maior ou igual a zero. Vamos resolver a inequação aqui, ó. Isola o 3x no primeiro membro,
tem que ser maior ou igual, esse menos 9 passa para cá positivo, e esse 3 que está multiplicando x, eu vou passar para lá dividindo, então vai ficar x maior ou igual a 9 dividido por 3. O x tem que ser maior ou igual a 3, ó. Tá aqui, ó. O x tem que ser maior ou igual a 3. Escrevendo o conjunto domínio, o domínio vai ser igual a x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 3, ó. Tá resolvido o domínio aí da questão. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima então. Então tá aqui, ó, letra E, y igual a raiz quadrada de 5x mais 25. Então, apareceu o radical de índice par e não tem fração. Qual que é a restrição? Que o que está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou pegar aqui o radicando, 5x mais 25. E isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo a inequação, isolamos aqui o 5x no primeiro membro, tem que ser maior ou igual, esse mais 25 passa para cá, negativo 25, e o 5 que está multiplicando o x vai passar para lá dividindo, então o x tem que ser maior ou igual a menos 25 sobre 5, o x tem que ser maior ou igual a menos 25 sobre 5, menos 5, ó. Pronto, encontrei o resultado. O x tem que ser maior ou igual a menos 5. Escrevendo o domínio, vai ficar assim, ó. Domínio igual a conjunto x pertence aos reais, tal que o x seja maior ou igual a menos 5. Tranquilo, pessoal? Espero que estejam entendendo. Vamos lá para a próxima, então. Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui, ela é um pouco mais trabalhosa porque você tem que entender um pouquinho sobre a construção de uma função quadrática, né? Primeiro vamos falar do domínio, né? Qual que é a restrição de domínio aqui nessa função? Tem um radical de índice par, e se eu tenho um radical de índice par, então o que está dentro, né, o meu radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Então, quais são os valores que eu posso colocar aqui de maneira que eu tenha, né, um número, o resultado, né, substituindo o x, tenha um número que seja positivo. Perceba que aqui, ó, é uma função quadrática, você tem que saber isso, né? Vamos lembrar lá do nosso nono ano, é uma função quadrática. Se eu fizer o gráfico disso aqui, que tipo de função que vai aparecer? Que tipo de gráfico que vai aparecer? Uma parábola, isso mesmo, uma parábola. Só que o a, que é o termo que está na frente do x ao quadrado, ele é negativo. Então aqui eu já consigo perceber que a concavidade da parábola ela é voltada para baixo. E aí eu tenho que saber se o delta é maior que zero, é menor que zero ou é igual a zero. Porque aí eu faço a discussão das raízes dessa minha função. Então vamos calcular o delta aqui para ver se isso aqui vai dar um delta positivo, negativo ou nulo. Como é que eu calculo o valor do delta de uma função? Eu vou fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta da função vai ser igual. Quem que é b aqui dentro da minha função? O b é o coeficiente do x em primeiro grau. Então aqui, ó, o x está aqui, x elevado a 1. Quem é o coeficiente do x aqui, ó? É o 5 positivo. Então meu b vai ser 5, vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o a? O a é o coeficiente da incógnita de segundo grau, que é o x ao quadrado aqui, ó, é menos 1. Então, como é um número negativo, vou deixar ele dentro do parênteses aqui, vezes o c. Quem é o c? O c é o termo independente da minha função.
que não tem incógnita, é o menos 4. Como é um valor negativo, eu vou deixar ele dentro do parênteses aqui, ó, menos 4. Né? Então, o delta vai ser igual a 5 ao quadrado, 25, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 16, dá 9. Ora, se delta deu igual a 9, então o nosso delta é maior que zero. E o que acontece quando o delta é maior do que zero? Quando o delta é maior do que zero, o gráfico da minha função ela vai ter duas raízes distintas. Então aqui, ó, pelo A ser negativo, eu já sei que a concavidade é voltada para baixo. E como o delta é maior que zero, eu sei que o gráfico da função tem duas raízes reais distintas. Então, só fazendo um esboço do gráfico, né, nem precisa encontrar valores, o gráfico vai dar um desenho mais ou menos assim. Concavidade voltada para baixo, com duas raízes reais distintas. Por que eu sei que a concavidade é voltada para baixo? Porque o A é menor do que zero. E como é que eu sei que tem duas raízes reais distintas? Porque eu verifiquei que o delta é maior do que zero. E quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais distintas. Beleza, e agora perceba aqui o seguinte, ó, aonde que essa função vai ter valores positivos? Lembrando que a imagem da função ela é dada no eixo y. E aonde que o y é positivo, né? Porque aqui é zero, se aqui é zero, os valores positivos são esses valores para cá, ó. Aqui são os valores positivos, porque para baixo do zero aqui, ó, são os valores negativos. Então, a função admite valores positivos para cima do zero. Como aqui é uma função que pode ser zero, então na raiz aqui, ó, na raiz é o valor que a função vai zerar. Né? Então, na raiz é o valor que, se eu substituir lá dentro da função, faz com que ela zere. Por isso que as raízes de uma função também são chamadas de zeros da função. E aonde que vai ser positivo? Entre as raízes. Olha aqui, ó. Tudo que está aqui é positivo. Então, entre o valor da menor raiz e o valor da maior raiz, eu vou ter os valores aqui que são positivos. Agora, se eu pegar valores menores que a menor raiz ou maiores que a maior raiz, eu vou ter valores negativos da função. Então, o que eu preciso fazer para resolver esse domínio? Encontrar as raízes da função. E aí, o x ele vai existir entre o menor e o maior valor dessa função. Vamos fazer o cálculo das raízes aqui, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, né, dá uma pausa ou volta o vídeo para entender por que aqui é positivo. Aonde vai ser positivo? Entre as raízes, porque a concavidade é voltada para baixo e porque o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais distintas. Então, esses valores entre a menor raiz e a maior raiz são os valores que estão passando aqui pelo x e vão fazer com que o y fique positivo. Vamos calcular quais são esses valores das raízes aqui, né? Já encontrei o valor do delta. O delta é igual a 9. O delta é igual a 9. Se o delta é igual a 9, vamos para a segunda parte aqui, né? Ou seja, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, o x vai ser igual a menos. Quem que é o b? O b é 5. Então, substitui lá, 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Delta a gente calculou, é 9. Dividido por 2 vezes o a vale menos 1.
Então, já tirando aqui a primeira raiz, né, o x1 vai ser menos 5, trabalhar com a raiz positiva desse 9, que é 3 aqui, ó, dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso aqui vai ficar igual, menos 5 mais 3 dá menos 2, dividido por menos 2, isso aqui vai dar 1 positivo, né? Menos com menos, mais. Enquanto que a segunda raiz vai ser menos 5, trabalhando agora com o negativo 3 aqui, ó, dividido por menos 2, vai ser igual a menos 8 dividido por menos 2. Isso aqui vai dar igual a menos 8 dividido por menos 2, menos com menos vai dar mais, 8 por 2, 4. 1 e 4. Então, o 1 e o 4 são as raízes da minha função, ou seja, os zeros da função. Porém, ela pode dar zero. Então, como é que eu vou escrever o domínio da função? Né? Porque são duas situações. Né? O x ele tem que ser maior do que 1 ou igual a 1 também, porque ele pode dar zero aqui nesse caso. E o x tem que ser menor ou igual a 4. São duas situações aceitáveis para esse domínio aqui. Escrevendo isso aqui em uma coisa só, fica assim, ó, domínio da função vai ser igual a x pertence aos reais, tal que o 1 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual a 4. É assim que vai aparecer para vocês lá no gabarito da prova de vocês, gente. Não vai separar isso aqui em duas coisas, ele junta tudo em uma só. Ah, professor, mas aqui era x maior igual a 1, ficou 1 menor igual a x. Claro, pessoal, eu inverti a ordem aqui da inequação. Quando eu inverto a ordem da inequação, eu tenho que inverter também o sinal da inequação. Então aqui, se era x maior igual a 1, se eu inverter, 1 menor igual a x. Ó. É assim que fica. Ufa, essa deu trabalho. Vamos para a próxima. Então, na letra G, y é igual a 3x mais 6 sobre a raiz quadrada de 2x mais 8. Então, aqui, ó, 2x mais 8 está dentro de um radical no denominador. Então, são aquelas duas regrinhas, né? Ele tem que ser maior ou igual a zero, porque está dentro de um radical, só que pelo fato de estar no denominador, ele não pode ser zero. Então ele vai ser apenas maior que zero. Professor, na parte de cima não tem restrição, não tem radical, não tem restrição. Então aqui é simplesmente pegar aqui, ó, 2x mais 8, 2x mais 8 e dizer que isso aqui tem que ser maior do que zero. Resolvendo a equação, isola 2x no primeiro membro, tem que ser maior do que o mais 8, passa para cá negativo. E isolando o x, vai ficar menos 8 dividido por o 2 que estava multiplicando, passa para cá dividindo, o x tem que ser maior do que menos 8 por 2, menos 4. Está resolvido aqui, ó. Esse é o meu domínio. O domínio da função tem que ser igual a x pertence aos reais, tal que o x seja maior do que menos 4. Tranquilo, galera? Vamos para a nossa próxima questão. Então vamos aqui para a nossa última questão, né? Item H. O y é igual a raiz quadrada de 4x menos 12 sobre a raiz quadrada de 7x menos x ao quadrado menos 10. Então aqui, pessoal, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas eu não vou explicar passo a passo aqui dessa questão de baixo, porque é a mesma situação do que a anterior, né? Isso aqui é um gráfico de uma parábola, como A é negativo, ele vai ter a concavidade voltada para baixo, eu só preciso provar que o delta é maior, menor ou igual a zero e verificar aí para fazer o estudo das raízes. E na parte de cima, percebam que eu tenho um radical de índice par. Se eu tenho radical de índice par, eu vou começar a analisar isso aqui primeiro. Né? O que não pode aparecer lá em cima? Não pode aparecer número negativo.
Então eu pego o valor ali, 4x menos 12, 4x menos 12, e isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero? Pode ser igual a zero porque está em cima, está no numerador da fração. Resolvendo essa equação, eu isolo o 4x no primeiro membro, esse menos 12 vai para cá positivo, e o 4 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então o x precisa ser maior ou igual a 12 por 4, 3. Então na parte de cima, né, eu vou até chamar aqui de 1 aqui, essa minha parte de cima, o numerador é 1, e eu vou chamar o denominador aqui de 2. Então, qual que é o domínio da minha parte de cima? O domínio de 1. O domínio de 1 ficou sendo então o seguinte: o x tem que ser maior ou igual a 3. Então o domínio ali, eu vou até escrever assim, ó, x maior ou igual a 3, porque eu vou usar mais coisas ali. Eu tenho que resolver a parte de baixo antes de escrever o domínio propriamente dito da função, que é tudo, né? Envolve a 1 e a 2. Então aqui foi a parte de cima. O x tem que ser maior ou igual a 3. Né? Não pode ser diferente disso. Pode ser 2? Não pode. Tem que ser maior ou igual a 3. Agora eu vou fazer o estudo da 2 aqui, que é a parte de baixo. A parte de baixo, o que precisa acontecer aqui, né? Bom, como é uma parábola com o A negativo, a concavidade está voltada para baixo. Eu tenho que saber se as raízes, se existe raiz, né? Primeiro, né? Vamos ver se existe raiz, se está dentro do conjunto dos reais ou não, e quantas raízes. Você tem uma só ou você tem duas? Como é que eu faço isso, né? Fazendo o estudo do delta, né? Vamos fazer o estudo do delta aqui, ó. O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser igual a b ao quadrado. Quem que é b ao quadrado? Cuidado, né, pessoal? Aqui, ó, não vai dizer que é menos 1. Porque aqui, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o x ao quadrado no meio. Mas o b é o coeficiente do x, não do x ao quadrado. Então o coeficiente do x aqui é o 7. Então vai ficar 7 ao quadrado menos 4 que multiplica o a